Avançando, meu aluno, avançando. Bem, então, você já sabe que a imunidade só trata de impostos, porque quando nós falamos em tributo, nós falamos em impostos, falamos em contribuição de melhoria, estamos trabalhando a taxa, tem também os empréstimos compulsórios, as contribuições sociais. Dos tributos existentes, a imunidade tratada para a autarquia é somente com relação a impostos, e não são todos impostos, são impostos sobre patrimônio, renda e serviço. Tranquilo? Bem, então vamos avançar. Parágrafo 2º. A vedação do inciso 6A, patrimônio, renda e serviço, é extensível a autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Então, como ele fala de fundação instituída pelo poder público e não faz menção à personalidade jurídica, se de direito público ou direito privado, todas as fundações estão inseridas neste contexto aqui do 150, parágrafo 2º. Tudo bem? Avançando. No que se refere ao patrimônio, renda e aos serviços. Aí ele diz assim, ó, vinculada às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. O grande detalhe é o que seria vinculado à atividade essencial e o que decorre dessa atividade essencial. Tranquilo? Bem, essa é a grande discussão. Então, imagine o seguinte caso concreto. Imagine que uma autarquia tenha um terreno, esse terreno não está sendo utilizado para nada, e ali é feito um aluguel desse terreno. Bem, esse valor que entra do aluguel, a autarquia paga imposto sobre esse valor, porque esse dinheiro entra para a autarquia e a ideia seria o seguinte, a autarquia não tem a atividade, não está dentro das atividades dela, alugar terreno para estacionamento de veículo. Tranquilo? Não está dentro das atividades dela. Esse dinheiro que entra, ele é tributado? Essa é a grande pergunta. Bem, evidente que o seu coração diz que sim, mas vou trazer aqui o caso concreto, vou ler para você da forma que eu apresentei, e na sequência eu vou te dar a resposta trazida pelos nossos tribunais. Então vamos lá. O que significa, olha aí na telinha, a expressão ou as delas decorrentes. O STJ tem dado uma interpretação extremamente extensiva, né? Caso concreto, vamos lá. Imagine que uma autarquia alugasse um terreno que estivesse sem utilidade para empresa privada abrir um estacionamento. Paga-se ou não imposto sobre a renda oferida no aluguel, como eu falei com você. Bem, e a resposta está aí para você, olha. STJ. Não tem que pagar. É assim que ele menciona, uma vez que ele diz que uma vez entrando esse dinheiro sendo incorporado, ele vai ser destinado para as finalidades essenciais da autarquia, né? Ou seja, se ele for tributado, entra menos para a autarquia utilizar nas suas atividades essenciais. Aí ele coloca isso, tranquilo? Bem, aí eu trago aqui uma dúvida, né? Que você deve estar passando na sua cabeça. Ah, mas a Constituição fala que a autarquia só vai ter imunidade se o patrimônio, renda ou serviço estiver vinculado à atividade exercida por ela. No caso, o bem não está vinculado à atividade exercida por ela. O bem foi passado para o terceiro. É isso que, evidentemente, que está vindo na sua cabeça. O que o STJ diz? Eu coloco lá para você. Mais o valor que o terceiro paga, essa receita presumidamente vai ser aplicada nas atividades desenvolvidas pela autarquia. Tudo bem? Então, eu trabalhei isso com você, coloquei no texto, né? Está repetitivo, mas é repetitivo de forma proposital, de maneira que você possa fixar a matéria. Bem, avançando. Dentro do tema autarquia, quando eu falo em autarquia, eu disse para você, olha, na verdade, cuidado, né? A autarquia já foi um prédio onde você encostava, né, e descansava encostando no prédio da autarquia. Agora, muito cuidado, que a autarquia hoje, ela é mencionada dentro do ordenamento não mais como uma espécie de entidade de administração direta. A autarquia está ganhando a denominação de gênero, onde você tem diversas espécies. Dentre as espécies, nós temos a agência executiva, a agência reguladora, a própria fundação de direito público passa a ser vista como uma espécie
do gênero autarquia, os conselhos que controlam profissões regulamentadas. Nós falamos um pouco dos consórcios públicos, estariam inseridos dentro do conceito de autarquia. E nesse momento agora, eu gostaria de trabalhar duas espécies de autarquia, tão comum em prova, nós ainda vamos trabalhá-las com muito mais detalhe, tudo bem? Mas o tema pede, né? A fim de contextualizar você, eu vou tratar agora a agência executiva, a agência reguladora, só para que você saiba o que é, tranquilo? Vamos trabalhar de imediato as semelhanças entre elas, na sequência a gente trabalha as diferenças entre uma agência executiva e uma agência reguladora, para você poder crescer quando você tiver que comparar uma coisa e outra. Então, no primeiro momento, eu trago 3 semelhanças de agência executiva e agência reguladora. A primeira semelhança gritante é o nome agência, tudo bem? Uma é a agência executiva, outra é a agência reguladora. Você sabe que eu estou fazendo menção a uma espécie do gênero autarquia. Desde já, chama atenção que agência executiva e agência reguladora não é uma nova entidade. Isso, na verdade, é uma roupagem jurídica que uma autarquia recebe. São autarquias, na verdade, em regime especial, que recebem essa denominação por conta de alguma característica que lhe é peculiar. Tudo bem? Então, perceba que a primeira semelhança, olhando para a telinha, é o próprio nome. Bem, a segunda semelhança seria a qualificação jurídica criada por lei. As duas trata-se de um rótulo. E a terceira semelhança que nós estamos falando, na verdade, de uma autarquia em regime especial. Tudo bem? Agora, não posso deixar de mencionar, eu tenho que avançar no tema, e você não pode estudar igual uma pomba lesa. Eu fico muito preocupado quando o meu aluno escuta a expressão agência e acha que nós estamos falando sempre de algum tipo de autarquia. ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Isso é uma autarquia? Agência dos Correios. Isso é uma autarquia? Cuidado, muito cuidado. ABIN é um órgão, tudo bem? Ligado à Presidência da República. Tranquilo? É um órgão ligado à Presidência da República. Tudo bem? Então, ABIN, em que pese a denominação agência, cuidado, isso não é autarquia. Agência do Correio, está ligado à ECT, que é uma empresa pública federal prestadora de serviço público. Tranquilo? Muito cuidado com a expressão agência. Nós estamos trabalhando agência executiva e agência reguladora, onde eu trabalhei com você 3 semelhanças. As duas têm o nome agência. A agência executiva e a agência reguladora não é uma nova entidade, é um rótulo, e nos 2 casos aí, executiva e reguladora, nós temos espécie do gênero autarquia. Então, avançando na temática. As semelhanças param por aqui, né? Porque na agência reguladora, o nome já está dizendo, ela é reguladora, a atividade dela é regulatória. E na agência executiva, é evidente que você já tem a grande diferença entre elas, tem uma atividade meramente executiva. Só para que você não fique nessa abstração total, eu gostaria já de chamar a atenção do tema agência reguladora. Porque o que seria uma atividade regulatória? Na atividade regulatória, você engloba todas as atividades que existem dentro da administração pública, na verdade, dentro do Estado. Quando eu falo em atividade regulatória, você tem que visualizar uma atividade executiva, ou seja, tem poder de polícia. Você tem que visualizar uma atividade normativa e uma atividade judicial ou de solução de conflitos, não com caráter de definitividade, mas de solução de conflito, né? A atividade judicial fica pesada, né? Normalmente você encontra na doutrina uma atividade quase judicial e quase legislativa e uma atividade executiva. Diogo Figueiredo Moreira Neto, ele chama essa atividade quase judicial, né, tão forte no direito administrativo quanto na língua portuguesa, né? Diogo Figueiredo trata essa atividade quase judicial como uma atividade judicante, tudo bem? Então perceba que a agência reguladora,
ela tem um campo de atuação muito mais amplo se comparado com a agência executiva. A agência executiva é atividade meramente executiva, tranquilo? É uma autarquia que faz o papel de autarquia, como sempre fez. A grande diferença é o plus, né? A autonomia que lhe é dada para exercer a sua atividade, a perseguição das metas estipuladas pelo poder público. Tranquilo? Então vamos dar uma lida aqui no texto, ver se tem alguma informação a mais, e na sequência a gente vai avançar. Aí eu coloco ali, a atividade regulatória é uma atividade complexa, vai dizer toda a doutrina. Complexa porque a atividade regulatória, além das atividades eminentemente administrativa, como o poder de polícia, por exemplo, essa atividade regulatória vai envolver também atividade normativa, bem? Ela vai criar normas evidentes que são normas de caráter técnico, tudo bem? E a chamada atividade quase judicial, onde Diogo de Figueiredo Moreira Neto chama de atividade judicante, como havíamos falado, tudo bem? Então perceba em que momento você vai ter uma agência reguladora solucionando conflito. Note que você, quando se relaciona com um concessionário de serviço público, aquele que te presta determinado serviço público, faz a manutenção na rodovia para você transitar, aquele que te oferta energia elétrica, aquele que te oferta água, aquele que te oferta o serviço de telefonia, de telecomunicação. Então, a tua relação com esse empresário, em caso de qualquer dissenso, qualquer desacordo, ela pode ser dirimida pela agência reguladora. Então, observe que a agência reguladora vai funcionar, na verdade, como um árbitro. Tranquilo? Porque a decisão dela não é definitiva. Você ainda pode socorrer-se à tutela jurisdicional. Tranquilo? Nosso sistema é de jurisdição una. Quem dá a sentença com caráter de definitividade é o Poder Judiciário. Então, as pendengas surgidas entre você, particular usuário do serviço público, e o concessionário, né, que vai te ofertar o serviço público, isso pode ser resolvido pela agência reguladora, que vai funcionar como um árbitro dessa relação. Lembrando para você que a jurisdição é una. Essa atividade, ela não é judicial, ela é judicante, ela é quase judicial. Tranquilo? Avançando. Bem, trago aqui mais um comentário, onde digo para você o rótulo de agência reguladora, ele tem sido conferido pela própria lei que cria a agência reguladora. Você tem a lei da ANEEL, a lei da Anatel, a lei da ANP, e a expressão agência reguladora, ela surge nessa lei que cria a agência reguladora. Então, você tem diversas leis trazendo essa autarquia em regime especial com a denominação agência reguladora e o nome trazido por ela, tudo bem? Já na agência executiva você não encontra essas denominações genéricas, tranquilo? Tranquilo? Então o que você faz, na verdade, o Inmetro, por exemplo, que é uma agência executiva, ele já era Inmetro, continua sendo Inmetro, era uma autarquia que já existia, porque na agência reguladora, a autarquia é criada por uma lei e a lei criadora já diz que essa autarquia vai ter um regime especial e vai atuar como agência reguladora. Na agência executiva é diferente. A autarquia existe como autarquia ou como fundação, você vai ver isso, e no momento da sua existência ela ganha um rótulo. Então o rótulo é após a criação. Na agência reguladora o rótulo é concomitante, é par e passo à sua criação. Tranquilo? Então é uma diferença que tem que ser considerada. Na sequência, nós vamos avançar. Até daqui a pouco. Um abraço.